Bom, a gente vai continuar repercutindo um pouco sobre esse assunto aqui, a expectativa, inclusive, para essa audiência. Para isso, eu chamo agora o Lucas Ferraz, que é ex-secretário nacional de Comércio Exterior e atual sócio da Global Intelligence e Analytics, está aqui já comigo. Lucas, muito bom dia para você. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Lucas, essa audiência agora, né, antecipando essa decisão do USTR nesse momento, na sua visão, trata-se mais de um processo burocrático, realmente, dessa etapa que se encaminha à investigação, ou você consegue enxergar chances realmente palpáveis de que o Brasil consiga, de alguma forma, driblar esses pontos, esses requisitos aí das investigações americanas contra as práticas comerciais do Brasil, podendo ter aí alguma chance positiva nessas negociações para o Brasil, né? Qual que é a tua expectativa sobre isso? Bom, a expectativa é muito, digamos, de um otimismo comedido, digamos assim, e eu vou tentar explicar por quê. O comunicado do governo americano, que foi lançado no começo de junho, né, pautando essas reuniões, essa reunião que começa hoje, né, e também abrindo as consultas públicas que foram até 1º de julho, o governo brasileiro, inclusive, se manifesta, né, oficialmente no limite da data. Ela propõe, né, uma nova tarifa de 25% ali para 30% de tudo que o Brasil exporta para os Estados Unidos, né, a valores de 2025, mas ela também deixa em aberto, e esse é um ponto importante, a possibilidade de negociação de produtos, né, tanto do interesse brasileiro quanto do interesse americano, mas sobretudo aqueles produtos que podem eventualmente causar algum tipo de impacto inflacionário ou de disrupção na economia americana por serem produtos que não são produzidos localmente, né, ou por terem ali uma relação com o Brasil de uma alta especificidade e que causaria algum tipo de disrupção nas cadeias, digamos, produtivas americanas. Então, essa porta ficou aberta. E eu entendo que nessa altura do campeonato não se trata mais de discutir o mérito da negociação, no sentido dos 6 temas que foram levantados, incluindo o PIX, né, incluindo o etanol, incluindo negociações de acordos preferenciais brasileiros, anticorrupção, proteção, né, à propriedade intelectual, ou seja, esses temas, digamos que o Brasil já foi considerado pelo governo americano como culpado, né, no âmbito da investigação, ou seja, são práticas discriminatórias, são práticas consideradas desleais pelo governo americano, e é evidente que há uma crítica muito grande em cima disso, né, a gente pode elaborar um pouco mais, inclusive, né, nessa nossa conversa, mas fato é que existe esse espaço para a inclusão de mais produtos, né? 70%, como eu disse, né, que é o complementar de 30, estão exclusos, estão isentos, né, dessa tarifa, e eu acho que é isso que o setor privado, né, junto com o setor privado americano, vai tentar, né, colocar nessa reunião que começa hoje e termina amanhã. Lucas, o PIX tem aparecido desde o princípio como um dos pontos de atrito, né, nessa investigação americana. O Brasil, que obviamente já se posicionou contra qualquer tipo, né, de alteração ou de retrocesso em relação ao PIX. Eu quero entender, na sua visão, é esse um dos pontos mais delicados nessa história? Ou você considera algum outro ponto dessa investigação como algo sendo realmente crucial para essa imposição de tarifa dos Estados Unidos para o Brasil? Olha, eu não considero esse o ponto central, né? É evidente que o Brasil não vai abrir mão do PIX, é evidente que o conjunto digamos ali, dos pontos levantados, os 6 temas que eu mencionei pelo governo americano, alguns deles, como é o próprio caso do PIX, né, são completamente fora do padrão, né, para investigações de natureza comercial. E a impressão que eu tenho é que os Estados Unidos levanta todos esses temas porque os Estados Unidos quer concessões do lado brasileiro. E esse é um ponto importante, né? Não há necessidade, no âmbito dessa investigação, de que o Brasil negocie, né, fazendo concessões nos temas que foram levantados pelos Estados Unidos. O Brasil pode fazer concessões em outras áreas, né? E aí vamos lembrar que o Brasil, de fato, é um dos países mais do mundo para o comércio internacional. Nós temos as tarifas de importação entre as mais altas do mundo. Então, é evidente que há um espaço enorme para o Brasil poder fazer algum tipo de concessão
que não necessariamente sejam concessões relativas aos temas que foram levantados. E a minha expectativa e a minha impressão, melhor dizendo, é que é esse o objetivo do governo americano. Porque são temas muito amplos, são temas levantados, né, como é o caso do comércio digital, né, da regulação, né, das big techs, né, da propriedade intelectual, que muitas vezes são temas que, inclusive, requerem processos pelo próprio Congresso brasileiro, não são ali objeto, né, digamos, autônomos, né, do governo, do Poder Executivo de tomar as decisões, né? Então, o governo americano, na verdade, chama o governo brasileiro para uma negociação mais ampla. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Está o governo brasileiro realmente interessado, né, em fazer concessões relevantes para o governo americano? A minha impressão é que não, né? É evidente que tem havido conversas entre os ministros brasileiros, né, do Desenvolvimento e do Comércio, o nosso Itamaraty, com o governo americano, com representantes do governo americano, mas até o momento a impressão que eu tenho, né, como negociador que fui, né, de acordos comerciais brasileiros, o governo brasileiro não tem se empenhado em realmente oferecer algo ao governo americano que faça o governo americano relativizar a imposição dessas possíveis sanções. Lucas, eu quero pegar justamente essa tua experiência para entender o que poderia, então, ser essas concessões que o Brasil poderia colocar na mesa, que na tua visão e pela tua experiência poderiam ser efetivas para que realmente a gente conseguisse chegar nesse acordo, evitando essas tarifas dos Estados Unidos para o Brasil. Olha, vários países que negociaram com os Estados Unidos negociaram reduções tarifárias unilaterais, né? Vamos lembrar que a União Europeia, que é uma potência, né, no comércio internacional, fez esse movimento de concessões unilaterais, né? Vários outros países, Japão, Canadá, fizeram concessões também, com países importantes, né, no comércio exterior. E me chama a atenção o Brasil não estar fazendo esse movimento similar, né? Dada a importância do mercado americano, que é o maior mercado consumidor do mundo, é a nossa maior fonte, né, de investimentos externos diretos. O Brasil está fazendo movimentos, eu diria ali, pontuais. A questão do etanol, por exemplo, vamos lembrar que até 2017 nós cobrávamos tarifa zero de etanol aqui no Brasil, né? Essa tarifa depois, posteriormente, ela foi levantada, né, para algo em torno de 18%. É bem verdade que não há nada errado, né, sob o ponto de vista das regras comerciais, né? O Brasil aplica uma tarifa MFN, ou seja, ela aplica uma tarifa não discriminatória, não apenas para os Estados Unidos. Ela está abaixo do valor consolidado na OMC, mas fato é que hoje os Estados Unidos ele não negocia mais sobre a lógica, né, das regras do sistema multilateral de comércio. Essas regras que foram, inclusive, criadas lá desde o GATT em 1947 e amplamente apoiada pelos Estados Unidos, já não são mais do interesse americano e, na verdade, eu diria algo mais. Elas são regras que não foram feitas para o mundo em que hoje nós estamos, né, vivendo. Um mundo de alta rivalidade sob o ponto de vista geopolítico, né, sobretudo entre China e Estados Unidos. Então, os Estados Unidos já não negocia mais sobre essa lógica, né? E o governo brasileiro está tendo dificuldade de entender, né? Então, eu acho que, diante da importância do mercado americano, movimento unilaterais tarifários, e dado que o Brasil é um dos países mais protecionistas do mundo, né? Estamos falando aí da média tarifária entre as economias relevantes do globo, entre as maiores, né, que nós temos hoje, o Brasil sim poderia fazer alguns movimentos de redução unilateral tarifário, e que não me parece que nesse momento há apetite para que isso seja feito, né? O Brasil fica o tempo inteiro buscando também concessões do lado americano e, na verdade, eu acho que esse é um caminho que não será um caminho frutífero se o objetivo central é a não aplicação dessas tarifas de 25%. E vamos lembrar, temos uma outra investigação também que vai, né, ocorrer outra investigação não, melhor, uma outra audiência pública que também ocorrerá a partir dessa semana, que diz respeito à importação, né, de produtos realizados com trabalho forçado. E o Brasil pode sofrer uma nova aplicação de 12,5%, elevando esse tarifaço para 37,5%, em cerca de 30% daquilo que nós exportamos para os Estados Unidos.
Agora, Lucas, a defesa brasileira tem apostado no argumento de que a tarifa de 25% encarece os insumos usados pela própria indústria americana, né? Tem defendido muito essa tese de que isso prejudica realmente muito mais até as próprias empresas americanas. Tem fundamento essa tese? Tem alguma chance de que isso seja entendido pelo lado americano até o momento? Como que você avalia essa tese da defesa brasileira? Eu acho que essa tese é totalmente verdadeira, né? Tarifas de importação, elas são ruins, né, sob o ponto de vista, né, do consumidor, sobretudo, mas principalmente por gerar má alocação de recursos, gerar ineficiência econômica, né? E o mais interessante é que o governo brasileiro levanta esses pontos na sua defesa, né, em relação a esse tarifaço, mas parece também não ter um entendimento de que isso também prejudica a economia brasileira, né? E tanto a veracidade, digamos, né, dessa afirmação, e sobretudo nesse comércio bilateral que o Brasil tem com os Estados Unidos, que é um comércio muito baseado no chamado comércio intrafirma, né? É um comércio ali muito de cadeias de valor bilaterais ali Brasil e Estados Unidos, sobretudo no setor industrial. E não à toa, depois da aplicação das tarifas do Trump, o comércio com os Estados Unidos, nosso comércio bilateral, vem caindo, né? Ele caiu 6%, 6,5% no ano passado. É bem verdade que a gente tem que levar em consideração que o tarifaço foi colocado no segundo semestre, mas ao longo desse ano ele já vem caindo 13%. E mais interessante, as exportações brasileiras vêm caindo para os Estados Unidos e as importações também, né? Então, gradualmente, o que está acontecendo é que nós estamos gerando ali um decoupling, né, da economia brasileira em relação àquela que é a maior economia do mundo, né, que é os Estados Unidos, o maior consumidor do mundo, o maior país consumidor do mundo, como eu já mencionei. Então, eu acho que o Brasil ali, a gente pode tentar, de fato, né, convencer o governo americano pontualmente, mas eu acho que sem uma redução unilateral brasileira, né, em tarifas, como eu mencionei, etanol, produtos, né, da indústria de transformação, próprio máquinas e equipamentos. Ora, o governo chegou a falar que está negociando a redução de tarifas, né, cobradas sobre máquinas e equipamentos que são do interesse do governo americano, mas é importante a gente lembrar também que recentemente o governo brasileiro aumentou as tarifas, né, dos chamados bens de capital e bens de informática. E agora o governo está propondo a redução para voltar a valores, né, que já vigiam antes, né, há poucos meses atrás, e que já eram alvo de contestação do governo americano por entender que a economia brasileira é uma economia muito fechada, não sob o ponto de vista, não apenas sob o ponto de vista tarifário, mas também sob o ponto de vista não tarifário, né? Então esse é outro ponto que também poderia ser negociado, a questão das barreiras técnicas, a questão das barreiras fitossanitárias, que o Brasil aplica também muito fortemente, né? Então tudo isso poderia estar sendo negociado, mas eu de fato vejo pouco apetite do governo brasileiro em realmente resolver essa questão e vejo ali também uma tentativa, quiçá, de politização, né? Tanto do lado aqui, sob o ponto de vista doméstico, da esquerda brasileira, como também da direita brasileira, que vem tentando politizar esse tema. Vamos aguardar, então, os próximos passos. Meu querido, eu quero muito agradecer sua participação aqui conosco. Conversamos com Lucas Ferraz, ex-secretário nacional de Comércio Exterior e atual sócio da Global Intelligence Analytics. Muito obrigada pelo seu tempo. Boa semana para você. Até uma próxima. Obrigado, foi um prazer. Bom dia. Até mais.